O do CMSP tá um pouquinho complicadinho, né? Já tá gravando. Vou começar a explicar. Qualquer coisa, vou mandar no chat, que eu vou tentar ver o chat o mais frequente possível, tá? Então, o conteúdo é sobre respiração celular. Deixa eu apresentar minha tela. Eu fiz um esqueminha. Esse esqueminha, ele é bem simples. Eita, ele é bem simplesinho, só para a gente se orientar, para ter um começo, meio e fim essa aula aqui. Então, o que que é o conteúdo? O conteúdo se chama respiração celular. O que que é a respiração celular? Primeira pergunta, para vocês conseguirem correlacionar bem com o nosso dia a dia. Quando a gente fala respiração, que gás que entra na gente e qual gás que sai da gente? Fala aí pra gente. Vocês vão ver que tem correlação, vai ficar mais fácil de vocês lembrarem. Quando a gente fala da nossa respiração, do nosso corpo, o que que entra e o que que sai do pulmão? Entra oxigênio, não é? Isso, a gente respira oxigênio e vocês lembram o que que sai? Vixe, sai gás carbônico? Boa. Eduardo, você vai ter que me lembrar depois da sua participação, viu? Que não tá no chat, mas eu lembro de você. Vai entrar oxigênio e vai sair gás carbônico. Essa é o conteúdo não, essa é a definição de respiração do nosso corpo. Quando a gente fala respiração celular, a gente está falando das nossas células do nosso corpo. A gente tem trilhões de células no nosso corpo, extremamente pequenas, só dá para ver pelo microscópio. E quando a gente fala de respiração celular, é exatamente a mesma coisa. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Aliás, o nosso pulmão só precisa pegar oxigênio do ar porque as nossas células precisam desse oxigênio. E o nosso pulmão só libera gás carbônico porque todas as nossas células liberam gás carbônico. Então, como é que uma coisa que está lá no. Imagina uma célula do teu coração, como é que ela vai conseguir oxigênio? Vai ter que pegar do sangue. O sangue pega da onde? Do pulmão. O pulmão pega da atmosfera. Mesma coisa para devolver. As células lá do coração fazem a respiração celular e precisa ir para algum lugar esse gás. A gente não pode simplesmente produzir gás carbônico no nosso corpo e acumular. Sai da célula, vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para o pulmão, do pulmão vai para a atmosfera. Tudo isso é por difusão. Vocês têm que lembrar lá do conteúdo de transporte por membrana. Como é que os gases vão se transportar do sangue para o pulmão, do pulmão para, desculpa, do sangue para dentro da célula? Difusão. A gente tem muito mais oxigênio na atmosfera do que dentro do nosso corpo. Então, o oxigênio vai entrar nas nossas células, através das células do pulmão, por difusão. Tem menos oxigênio dentro da gente, então ele vai entrar. É transporte passivo. Vai entrar sem a célula precisar fazer nada. Simplesmente porque tem menos dentro da gente, o oxigênio vai entrar na gente. E a mesma coisa o gás carbônico. O gás carbônico vai estar lá no sangue, vai passar pelas células do pulmão, tem muito mais gás carbônico dentro da gente do que fora, ele vai sair. Transporte passivo, tá? Tem que lembrar que a difusão é extremamente importante aqui. Tanto de dentro da célula para o sangue, quanto do sangue para o pulmão, é tudo por difusão, tá? Os gases vão ser o soluto e o sangue, ou o ar, vai ser o solvente, certo? Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar aqui: as nossas células precisam de alimento. Como é que vai entrar aquilo lá? Pela nossa alimentação, é óbvio. Então, o nosso intestino vai pegar os nutrientes lá que o estômago digeriu, vai absorver por difusão de novo, vai para dentro do sangue. Então, vai passar lá na paredinha do intestino, vai atravessar as membranas da célula, vai para o sangue por difusão de novo. Vai correr esses nutrientes pelo nosso sangue até entrar em cada uma das nossas células por difusão de novo, tá? Tudo transporte passivo, não gasta energia para fazer isso, certo? No máximo ali uma difusão facilitada, né, que tem as proteínas na membrana, vai ter que fazer um esforcinho aí para lembrar
da matéria passada, mas a gente não vai gastar energia para fazer esse transporte pelo nosso corpo, certo? Ok. Daí, nesse conteúdo, eles falam muito sobre células, sobre mitocôndria. E daí eu separei para vocês uma imagem de microscopia eletrônica mostrando o interior de uma célula e as mitocôndrias, para vocês terem ideia do tamanho que essas coisas acontecem. Aqui é uma lâmina de microscópio eletrônico, não é nem aqueles microscópios normalzinho que tem até na escola, quebrado, mas tem. Aqui é um microscópio potente. Aqui vocês veem a membrana do núcleo. Então, aqui é o núcleo, a membraninha do núcleo, que a gente chama de carioteca, por exemplo, membrana nuclear. Aqui é o citoplasma. E o citoplasma vai ter um monte de mitocôndria. Isso aqui é uma mitocôndria. Se vocês conseguirem olhar, se vocês pesquisarem, às vezes fica melhor do que eu só dando zoom aqui. Vocês vão ver que dentro das mitocôndrias vão ter umas membraninhas. E parece que essas membraninhas têm uns espacinhos, porque essa membrana é dupla. Imagina, tem um pacotinho e dentro tem um pacote que é maior, só que está amassado lá dentro. Então ele fica todo enrugado. Então a mitocôndria ela vai ter essa membrana dupla. E ela fica cheia de rugosidades aqui dentro, assim. E tem muitas. E a gente vai ter mais mitocôndria nas nossas partes do corpo que gastam mais energia. Por quê? Mitocôndria faz energia. Faz não, né? Mitocôndria transforma um tipo de energia em outra. Vocês conseguem imaginar quais órgãos ou quais partes do nosso corpo que gastam mais energia, então tem mais mitocôndria? Aonde no nosso corpo que precisa de um monte de mitocôndria? Posso interpretar o silêncio como uma dúvida? O pulmão ele tem que se mexer ali, mas não é exatamente o pulmão que se mexe, né? É um músculo que está embaixo dele. O pulmão faz todo o transporte ali por difusão, difusão não gasta energia. Pulmão não é um não. Cérebro. Cérebro gasta energia pra caramba. Cérebro tem muito mitocôndria. Coração. Coração é músculo. Coração não para de bater. Fica o dia inteiro batendo. Coração tem muita mitocôndria. Qualquer músculo, tá? Qualquer coisa que se mexe o tempo todo. Músculo é um ótimo exemplo. Quando a gente faz exercício, a gente quer gastar calorias, né? Então a gente quer gastar energia. Quem gasta? Mitocôndria. Tem que mexer músculo, não adianta. Então, lugares que gastam muitas calorias têm muitas mitocôndrias. Cérebro e músculo, coração ali entrando como músculo, são os exemplos perfeitos, tá? Vai ter muita mitocôndria nessas células. As outras vai ter menos. Todas vão ter, mas pode ser que tenha um pouquinho menos, tá? Ok, deixa eu lembrar. Aqui. Daí, esqueminha da mitocôndria para mostrar para vocês que são como se fossem dois saquinhos. Tem um saco em volta, que é a membrana externa, e a interna é como se fosse um saco bem maior, só que amassado lá dentro. E a gente vai ter a matriz mitocondrial, que é a parte aqui interna da mitocôndria, e a gente vai ter a parte aqui entre as duas membranas, o espaço intermembrana, tá? Que vão acontecer coisas aqui também, mas por agora eu não vou falar nada. Eu vou até deixar essa imagem aqui, porque a gente vai falar mais sobre ela. Eu tô com duas coisas aqui, deixa eu ver. Daí, eu dei um geralzão de respiração celular para vocês. O objetivo do porquê que a gente precisa fazer isso e o que que a gente precisa para fazer isso. Daí, para ficar didático, foram separadas em três partes. É interessante aprender essas três partes. A gente não vai ver uma por uma, porque é muito mais complexo do que aqui. Isso, na matriz ocorre o ciclo de Krebs. Isso aí mesmo, a segunda parte acontece lá na matriz, que é dentro da segunda membrana. A gente, no ensino médio, só vê
como a glicose passa por esse processo. Glicose, vocês têm que lembrar que é açúcar. Por quê? Porque é o principal, é o que o nosso corpo mais usa, é o mais fácil. Como é o que a gente mais come, meio que, né, o nosso corpo deu um jeito de ser inteligente, assim, e fazer o processo usar mais aquilo que é mais fácil de usar, né? Que é a glicose. Gordura também tem o seu próprio processo, mas a gente não vai ver. Proteína tem o seu próprio processo, mas a gente não vai ver. O que é legal saber? A glicólise, que é a primeira etapa que a gente vai ver, só acontece com a glicose. Aminoácido, que é o que forma a proteína, ácido graxo, que é a gordura, vai ter um outro processo. Mas quando chegar no ciclo de Krebs, vai todo mundo junto. Então, a primeira etapa são os três separados, mas depois da primeira etapa, todo mundo vai para o ciclo de Krebs junto, certo? Então, é o jeito que a gente vai gastar caloria. O glicólise é o mais fácil, é o único que a gente vai ver, tá? Vocês podem mandar perguntas aí no chat, tá? Eu tô olhando o tempo inteiro. Então, respiração celular tem três etapas que a gente vai ver. O primeiro é a glicólise, o segundo é o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, dois nomes para a mesma coisa. O terceiro é a cadeia respiratória ou transferência de elétrons ou cadeia transportadora de elétrons, tem vários nomes. Cadeia da fosforilação oxidativa, tudo é a mesma coisa. O que acontece lá na glicólise que a gente tem que saber? A glicose, ela vai ser transformada em piruvato. Glicose tem 6 carbonos, vai transformar em duas moléculas de 3 carbonos. Ela é como se fosse quebrada na metade, praticamente. Ali já vai sair gás carbônico, ali já vai ser produzido um pouquinho de ATP, e ali já vai ser produzido FAD e NAD. O que é ATP, NAD e FAD? Devia ter explicado antes, mas eu esqueci. Vamos voltar. NAD e FAD, eles são transportadores de elétrons. Eles vão ser produzidos tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, e eles vão entrar lá no último processo, na cadeia respiratória. Então, eles vão ser produzidos, eles não são energia ainda, mas eles vão produzir energia lá para frente. Então, é como se fosse um meio termo ali, um passo que vai transformar em energia. ATP já apareceu num exercício de vocês, que é a adenosina trifosfato. Isso aqui é o que a gente chama de energia. É o que o nosso músculo precisa agarrar para poder se mexer. É o que o nosso cérebro, lá nos neurônios, precisam agarrar para poder transportar um hormônio, eu ia falar neurotransmissor, mas eu não lembro se vocês já viram isso, mas são as endorfinas, as dopaminas, os nossos cortisol, é o que dá os nossos sentimentos. A gente chama de neurotransmissor. Então, o ATP ele é necessário para absolutamente tudo. Até o transporte que gasta energia, que a gente viu lá, que são a bomba de sódio e potássio, por exemplo, gasta ATP. Para vocês entenderem, tem uma analogia que um amigo meu fez que eu acho muito interessante. Por que o ATP? Como é que ele faz? Né? Quando ele gasta energia, ele perde um átomo dele, vira ADP, que é difosfato. Quando o ATP ele vai fazer um músculo se mexer, ele chega perto lá da fibra do músculo e solta um fosfato. Só de ele soltar um fosfato, o músculo percebe essa energia livre e se mexe. É complicado de entender, eu sei. Provavelmente a professora de química vai dar uma explicação melhor para vocês. ATP, A é adenosina, T é tri e P é fosfato. Então é ATP, adão, fosfato. Não sei se dá um fosfato para a glicose, tá? Acho que esses processos estão um pouco longe. A glicose está lá no começo, ela se quebra e forma ATP. Pensem o seguinte, para vocês decorarem. Talvez vocês já tenham levado uma soprada aqui no ouvido, ou aqui no pescoço. Um cheiro no cangote, assim, ou alguém veio falar perto e sussurrou. Nem precisa encostar e a gente já sente, não sente? Alguém entrou aqui até eu achar onde que tá?
Quando eu falo isso em aula, geralmente as pessoas dão risada e eu sei que vocês entenderam. Agora a gente está aqui na internet, eu não sei se vocês entenderam. Mas há uma transferência de energia. Tem um bafo aqui que dá um arrepio ou incômodo, depende de quem for. Então, houve uma transferência de energia. A gente mudou o nosso estado. A gente estava de um estado relaxado para um estado mais em alerta. E não encostou. Só passou a energia de um lado para o outro. Então, para vocês lembrarem, como é que a ATP transfere energia? Eles soltam um fosfatinho e é como se a gente sentisse aqui. Nem encostou, mas a gente sentiu. É para vocês decorarem, tá? Ano que vem, se eu perguntar, e aí, o que é ATP? Vocês vão lembrar, chega no cangote, tá? Chegou perto, soltou um fosfato, o músculo acorda com a vida e faz o que ele tem que fazer, ok? Deixa eu ver se tinha outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Ainda não. Daí, aquela glicose, opa, vai virar um fosfato. Desculpa, vai virar 2 piruvato. Esse 2 piruvato vai lá para dentro da mitocôndria. A glicólise aconteceu lá no citoplasma. Lá no, ou hialoplasma, dependendo de cada lugar, está escrito de um jeito diferente. Esse piruvato vai conseguir entrar na mitocôndria, ele vai lá na parte interna da mitocôndria, aqui dentro, lá na matriz mitocondrial. Quando ele está lá na matriz mitocondrial, ele vai passar pelo ciclo de Krebs. É um ciclo gigantesco, que a gente só vê as coisas principais. Qual que é o diferencial do ciclo de Krebs? Lá na aula do CMSP, ele fala que ocorre na presença de oxigênio. Tudo bem, tem oxigênio lá, mas ele não é usado aqui. Lá na glicólise, não tinha oxigênio. Ele foi uma reação anaeróbica. Lá no CMSP, eles falam que o ciclo de Krebs já é aeróbico, porque tem oxigênio, mas dependendo de como vocês forem ver a profundidade do conteúdo, vocês vão ver que não é que ele participa do processo. Ele está lá, mas não participa. Ok? Vai ser liberado mais gás carbônico, que vai ter que ir para o sangue, sair pelo nosso pulmão. Vai ser liberado um monte de elétron, vai ser liberado NAD e FAD de novo. E vai ser liberado ATP também. Esse ATP já é energia. NAD e FAD vai para a próxima etapa, que é na membrana. Agora a gente saiu lá de dentro da mitocôndria e vai acontecer um processo na membrana interna. O que vai acontecer nessa membrana interna? Eu tinha uma imagem que eu não tenho mais. Perdi ela, depois eu procuro. Na membrana interna vai acontecer um processo que chama cadeia respiratória. Vou ter que buscar de novo. Pode ser esse aqui. Lembra que liberou um monte de elétron? Liberou um monte de NAD/FAD, que ainda não é energia, é um transportador de elétron. Esses elétrons, eles vão ficar andando na membrana de dentro para fora, passando por algumas proteínas. Então, isso aqui é uma membrana, é como se a gente pegasse a mitocôndria, cortasse um filetinho bem fininho e olhasse para dentro da membrana. Então, isso aqui é a membrana da mitocôndria. Aqui são as proteínas transmembrana, todas elas. E o elétron vai ficar batendo nas proteínas e vai sair, vai bater nas proteínas e vai entrar. Aqui fora, desculpa, aqui é o interior da mitocôndria, aqui era a matriz, aqui aconteceu o ciclo de Krebs, aqui é a membrana da mitocôndria interna e aqui é o espaço intermembrana. Então, é entre a membrana de fora e a membrana de dentro. O que vai acontecer? Cada vez que esses elétrons que foram liberados lá, esses NAD/FAD, foram ficar batendo aqui nessas proteínas, elas vão sair hidrogênio. Vai sair moléculas de hidrogênio para aquele espaço entre as duas membranas. Daí vocês vão lembrar de difusão de novo. Se tem muito hidrogênio aqui, o hidrogênio ele vai forçar para entrar, porque tem menos aqui dentro do que aqui fora. Lembra, na difusão, vai sempre tentar igualar os dois lados. O que esse hidrogênio sobrando aqui vai tentar fazer? Vai entrar na na mitocôndria de novo. E quando ele forçar a entrar na mitocôndria de novo, ele vai girar uma proteína. Essas proteínas parecem peças mecânicas mesmo. Cada vez que alguma coisa passa, ela gira. E nessa de girar,
ela rouba um fosfato lá e cola no ADP, que forma um ATP de novo. Então, cada vez que um elétron tenta entrar na célula de novo, vai transformar em ATP. Aqueles NAD e FAD que vieram carregados de hidrogênio, eles vão botar esses hidrogênios nessa máquina aqui. O que vocês têm que saber? Nesse processo aqui, vai sobrar elétron livre. Elétron livre é aquilo que a gente chama de radicais livres. Vocês já ouviram falar de radical livre alguma vez na vida? Eu vou esperar no chat para ver, principalmente as meninas. Às vezes a gente vai pesquisar uns determinados tipos de coisa e vê, elimina radicais livres. Não? E que vocês não estão preocupados em envelhecer ainda? Parece matemática, filha, isso aqui tem tanta química. Na faculdade isso aqui é um desespero. É 6 meses só esse processo aqui de aula. Então, depois vocês pesquisem ali. Vocês já ouviram falar em suco detox? Ou não? Principalmente depois das festas de Ano Novo, depois do Natal, das festas de Ano Novo e do Carnaval. Chove gente vendendo suco detox. Se vocês olharem na propaganda daquilo lá, vai estar escrito assim: elimina radicais livres. Radical livre no nosso corpo é elétron livre. Ação oxidante, oxigênio. Aquele oxigênio que a gente respirou, ele vai pegar o elétron livre. Elétron livre dentro do corpo é problema. Elétron livre fica se batendo nas coisas e dá dano de DNA. Se a gente tem dano de DNA, pode causar mutações que podem dar origem a câncer. Dano do DNA é o que causa envelhecimento. Então, por isso que eu falei que vocês não estão preocupados em envelhecer ainda. Então, radicais livres são elétrons livres. Da onde que vem esse elétron livre? Lá da cadeia respiratória. Que a gente, na hora de produzir energia para a gente viver, a gente produz esses elétrons livres. Elétron livre é problema, precisa tirar. Quem é que pega? O oxigênio. Então, o oxigênio, ação oxidante, porque o oxigênio vai lá e cata esse elétron livre, segura ele, não deixa ele causar dano no DNA. Deixa eu voltar lá naquela figurinha que eu já nem sei mais onde está. Aqui, o oxigênio vem aqui, cata esse elétron livre e vai formar água. Essa água, ela vai. Aqui, ó, tá um oxigênio pequenininho, ele vai colar no elétron, tá vendo? Oxigênio, elétron livre, junta, forma água. Essa água vai ficar no nosso corpo não desperdiça água, vai ser usado como qualquer outra água que a gente tenha no nosso corpo, tá? ATP também vai para o nosso corpo fabricar energia. Nem para o corpo, né? Vai ficar ali na célula fazendo as coisas que aquela célula faz, tá? E vai produzir gás carbônico também nesse processo. Então, esse gás carbônico vai ser jogado para fora da célula por difusão, da célula vai para o sangue, do sangue vai para o pulmão, do pulmão vai para o ar, certo? Se vocês virem em algum lugar aceptor de elétron, é porque o oxigênio, ele aceita aquele elétron livre. Então, na verdade, sucos detox não serve para nada, tá? Isso é invenção, é marketing. O que vai fazer você não envelhecer, você se alimentar bem e respirar direito. O oxigênio tem que conseguir chegar nas suas células, né? Quanto mais oxigenado e seu sistema circulatório. É horrível esse conteúdo. Quanto mais exercício você fizer, mais você vai criar veias e criar vasos sanguíneos que vão levar oxigênio para o teu corpo e é o oxigênio que vai ter essa ação oxidante. Vitória, por isso que a gente vê em três, tá? Mas eu estou abordando só os pontos mais importantes, como de cada um desses três, mas tem que ver que eles estão interligados, tá? Uma coisa produz e vai para outra, que produz e vai para outra. Não é um assunto fácil, não é mesmo, tá? E eu acho que é isso o mais importante. Daí, eu peguei os três formulários que vocês vão fazer sobre esse assunto. Um é de glicólise, um é de ciclo de Krebs e outro é de cadeia respiratória.
Só que algumas perguntas valem para os três, tá? Para vocês olharem mesmo, com cuidado, para vocês lerem com bastante carinho. Então, o que a gente tem que lembrar também, que eu esqueci de falar, que o oxigênio mesmo, a gente vai usar lá na cadeia respiratória, que é onde o oxigênio vai aceitar os elétrons que sobraram desse processo gigantesco. Eu quero soltar isso aqui. E eu quero perguntar para vocês se vocês têm, o terceiro também tem, tá? O começo, o formulário é um pouquinho diferente, se eu não me engano, mas o último é o mesmo para os dois. Eu quero muito saber de vocês, se vocês lembram como que interpreta isso aqui que eu estou mostrando na tela para você agora, para vocês agora. Vocês já viram alguma coisa, talvez, desde lá do nono ano, meio perdidinho, assim, de como é que se interpreta esse tipo de fórmula química. Vocês lembram? Não? Problema. Tudo bem. Sim, isso aqui é a fórmula clássica da respiração celular. Aqui ele já está juntando as três etapas. Como que a gente interpreta? Primeira coisa, a gente tem que saber que cada uma dessas letrinhas aqui representa um átomo, que nem o Eduardo falou. C é carbono, H é hidrogênio, O oxigênio. Só tem esses três átomos aqui, são só três, tranquilo. A gente tem que lembrar que se tem um número atrás da letra, é a quantidade de vezes que aquele átomo tem naquela molécula. Então, isso aqui tudo é uma molécula. Está escrito tudo sem espaço junto, molécula. Então, eu tenho uma molécula que tem 6 carbonos, tem 12 hidrogênios e tem 6 oxigênios. Isso aqui tudo é uma molécula, a gente chama ela de glicose. Aqui, ó, mais. Então, a gente soma com outra molécula. A outra molécula tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Não tem nenhum número, é um. Só que eu tenho um 6 aqui na frente. Se está na frente da molécula, é a quantidade de vezes que aquela molécula existe nessa reação. É a quantidade de moléculas que eu vou usar. H2O é a água. Isso eu acho que vocês sabem. Quando eu tenho dois átomos de oxigênio coladinhos um no outro, eu tenho uma molécula de oxigênio, que é o gás oxigênio. E eu tenho 6. Tá vendo que tem uma seta? Essa seta significa uma reação química. Tudo que eu tenho antes da seta são meus substratos. É o que eu vou usar. Isso. Nesse caso aqui, a fórmula é 6 vezes H2O. Isso. Tudo que eu tenho depois da seta é meu produto. Então, é o que depois da reação química vai me sobrar. Se for um bolo, aqui poderia ser trigo, ovo e açúcar. Aqui é o processo de eu misturar as coisas. No final, eu vou ter casca de ovo e um bolo. É tudo que sobra depois da minha produção. O que sobra depois da minha produção? CO2 é gás carbônico, e vocês têm que lembrar lá da fotossíntese já. Então, um carbono com dois átomos de oxigênio formam uma molécula de gás carbônico. E eu tenho 6 moléculas de gás carbônico. Vai formar também 6 moléculas de água. E vai. Opa! 6 moléculas de água. Está escrito o 2 já está baixinho aqui. E vai formar 38 moléculas de ATP, que é a nossa energia que a gente vai usar lá do cheirinho do cangote, que vai chegar perto do músculo, soltar um fosfato e o músculo se mexer. Então, depois desse processo gigantesco que eu demorei meia hora para explicar,
eu vou ter cada uma glicose que eu comer, 6 moléculas, já falo, 6 moléculas de água, 6 moléculas que eu bebi, 6 moléculas de oxigênio que eu respirei, vai me sobrar gás carbônico, 6 moléculas que eu vou ter que sair do meu corpo, 6 moléculas de água que vai continuar aqui no meu corpo, ver que eu usei, gastei e produzi de novo no final. E 38 moléculas de ATP. Qual foi a conta para chegar nisso? Isso aqui, gente, é uma molécula de glicose. A gente produz vários ATPs. Qual foi a conta? Eu vou ter que procurar para vocês uma outra imagem que eu devia ter aqui. Cadê ela? Será que pode ser esse aqui? Tá pela metade, mas pode. Aqui, ó, é a glicólise. Opa, ainda não. Tcharam, vou ter que procurar um por um. Aqui. Eu tinha uma glicose. Depois que eu quebrei aquela glicose em 2 piruvato, lá na primeira etapa, lá na glicólise, a gente sabe que saíram 2 ATPs já. Então vai somando aí, eram 38 a conta, né? E eu sei que eu formei 2 NADH. Esse NADH, ele vai lá para a membrana da mitocôndria e vai fazer a terceira etapa. Ele não vai passar pelo ciclo de Krebs. Ela já vai, ó, lá para a membrana, levar esse H para lá. Eu sempre confundo. Eu não lembro se o NADH produz 3 ATPs ou se o FADH produz 3 ATPs. Um é 2 e o outro é 3. Eu sempre troco. Eu acho que o FAD produz 3 e o NAD produz 2. A gente já sabe, lá, pessoal da galera da bioquímica, tá? Isso aqui é química pura, já sabe que depois do processo ele vai perder esses elétrons, esses 2 NADH aqui, e vai produzir ATP. Vamos fazer de conta que o NAD gera 2 ATPs. Então, são 2 NAD, aqui já sai 4. Daí, a gente sabe que essas 2 moléculas de piruvato vão entrar no ciclo de Krebs. Então, a gente vai lá ver o saldo do ciclo de Krebs. Cadê uma imagem bem bonita para mostrar para vocês? Eu tinha separado, vocês acreditam? Eu apaguei. Apaguei não, eu fechei sem querer. Esse aqui já está um ciclo de Krebs um pouquinho mais complicado, já tem mais informação. Não quero que esse aumente. A gente já sabe que no ciclo de Krebs eu vou formar NADH aqui numa etapa, FADH na outra etapa, NADH na outra etapa, essa aqui eu pulei também vai formar NADH. Esses NADH vai tudo lá para a terceira etapa. Não lembro se NADH é 3 ou 2 ATPs, e FADH também não lembro se é 2 ou 3. Mas isso tudo vai para lá e vai somando, ó, tá vendo? Aqui sai um, aqui sai um, aqui sai um FAD, aqui sai um NAD. Esse GDP, mas esse GTP aqui, ó, vai formar ATP depois também. Em alguns lugares já está escrito direto ATP aqui, porque esse GTP ainda passa por outro processo para virar ATP, e daí vai somando. Vocês estão vendo que aqui já tem mais detalhes, né? E ainda não está completo. Vocês veem como esse negócio aqui é punk. Depois vai para a cadeia respiratória. Ah, eu até esqueci de falar uma coisa. Vocês perceberam que cada etapazinha é separada? Não, eu não quero vídeo, não. Que cada etapazinha é separada e produz um monte de ATP e NAD, FAD, tudo separado. Ó, aqui vai chegar tudo aqueles NADH que vieram das outras etapas, vão soltar os elétrons aqui, que vai passar aqui e vai formar ATP. É importante que seja devagar, tá? Por quê? Esse processo aqui gera calor. Vocês lembram qual é a temperatura normal de vocês?
A temperatura de vida normal de vocês, vocês lembram qual que é? Agora tá medida em tudo quanto é lugar. Sim, 35 é a da galera que mede o zumbi, que mede no pulso. Se tiver 35, você tá morta, tá? Isso é invenção da modernidade. 36, 36,5, tá? 35 é problema, corre pro hospital. Aquele termômetro que a gente está usando agora mede 35 porque está medindo errado. Ou está descalibrado. 36, 35. Essa temperatura do nosso corpo é por causa desse processo de a gente gastar caloria e transformar em ATP. E isso é feito de forma mais. Tudo isso para formar energia. Sim, para transformar caloria em ATP para a gente poder viver. Tudo isso. Tem que ser devagar. Porque cada vez que esses processos químicos acontecem, a gente gera calor. Se vocês comeram ontem na janta, não tomaram café da manhã hoje, agora, neste momento, vocês ainda estão a 36 ou 36,5. Vocês ainda estão quentinhos. Porque vocês estão produzindo, vocês estão gastando aquela energia que vocês comeram lá ontem na janta. Não pode gastar, simplesmente fazer esse processo todo de uma vez. Primeiro, porque daí a gente ia ter que comer tudo de uma vez, né? Segundo, a gente ia esquentar a ponto de cozinhar. Tem que ser devagar. Tem que ser extremamente controlado. Imagina a gente fazer isso de forma descontrolada. A nossa temperatura vai a 1.000. Inclusive, existe uma doença genética em que a pessoa é quente, a temperatura dela, corporal dela não é controlada, ela não tem nenhum pelo no corpo, não tem cabelo, porque o calor do corpo dela queima a raiz dos pelos. Então tem que ser devagar, tem que ser controlado, tem que liberar pouquinho a pouquinho, tá? Senão é problema. Primeiro que gasta muito rápido e depois, né, que a temperatura elevada é febre, é como se a pessoa tivesse em febre constante. Então ela vai acabar prejudicando o corpo dela. Ah, eu acho que eu falei tudo. Acho que eu falei tudo. Não é um assunto fácil. É tudo isso é um motivo de a gente respirar, é um motivo de a gente comer, é para fabricar isso, é para forçar isso aqui que a gente faz exercício físico. Então, quando a gente quer emagrecer, a gente faz exercício para o músculo funcionar mais, para o músculo botar as mitocôndrias para funcionar, fazer esse processo inteiro aqui para a gente produzir ATP, gastar no músculo e a gente queimar caloria. Então, quando vocês fizerem exercício, vocês estão meio que forçando a barra aqui. Vocês estão fazendo as células de vocês, ó, vão produzir ATP aí para mexer esses músculos e gastar caloria. É por isso que a gente é quentinho, que a gente é 36,5. Que mais? É por isso que suco detox é fake, tá? Isso é para vender. Suco detox é o fígado, o rim de vocês e oxigênio. Não precisa mais que isso. Se o fígado tá bem, vocês estão fazendo ação de detox no corpo de vocês. Ficou alguma coisa? Quando é para engordar, o negócio é aumentar a ingestão e diminuir o exercício. Não tem jeito. Tem que comer mais e parar de fazer cadeia respiratória. Parar de gastar ATP. Tem que armazenar em forma de gordura, geralmente, né? Ou músculo. Não se preocupem se vocês. Eduardo levantou a mão, já pagou. Não se preocupe se já não ficou assim esclarecidíssimo. Não é um assunto muito palpável, é muito microscópico, é normal. É um assunto que realmente você tem que ir olhar os desenhinhos e ir seguindo. O importante é vocês entenderem a ordem das 3 etapas e esse macro, né? Por que que isso é importante para a nossa vida, tá? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar, porque eu já passei 10 minutos do tempo que eu tinha prometido.
Enquanto vocês não me respondem, eu vou fazer uma pesquisa aqui para mostrar para a Vitória uma coisa. Vocês ainda estão vendo, né, minha tela? Poxa, cadê? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a gente está vendo só uma partezinha. Se a minha internet ajudar. Nossa, que difícil, só para mostrar isso para vocês. A gente está vendo, na verdade, é uma parte muito, muito, muito. Nossa, nenhum abre. Muito, 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 muito pequena, de um todo que é gigantesco. Ah, esse é bonito, pena que não abre. Será que vai abrir esse? Nem existe se não abrir. Ó, o que a gente está vendo é a parte de carboidratos, que é a parte de açúcar, que está aqui, ó, carboidrato. E a gente está vendo aqui esse cantinho, aqui o ciclo de Krebs, e a gente está vendo a cadeia respiratória, que se eu não me engano, nem consigo enxergar. Tá pra cá, eu acho. Mas isso tudo aqui é o metabolismo do nosso corpo de lipídios, por exemplo, de proteínas. Então, o que a gente está vendo é só um cantinho. E mesmo esse cantinho que a gente está vendo, ele está bem resumido. Vocês conseguem dar zoom aí? Tá bem, 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 bem resumido. Isso aqui é só aquilo assim, ó, para manter o nosso corpo no básico da sobrevivência, só vivo. Então, é uma coisa muito complexa. Não, não se culpem, não tenham problema, não desistam, tá? Porque aqui a gente só viu uma parte do metabolismo que usa oxigênio, a gente consegue fazer fermentação no nosso corpo, que é outra coisa completamente diferente, que é o que gera cãibra no músculo, por exemplo. Então, assim, ó, é complicado, não se culpem, tá? Posso parar de gravar, né? Vou parar.